Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá, vamos nos organizar, pegando o caderno ou uma folha para anotar as atividades, pegando também seu lápis de escrever, borracha, apontador, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar os seus materiais, ótimo, mas caso não tenha, pega uma caixa firme ou um livro. Agora eu vou lhe dar alguns minutinhos para você anotar a data de hoje, o número da nossa aula e terminar de se organizar. Eu já volto! Tudo pronto, segundo ano? Conseguiram se organizar? Sim? Bom, se está tudo pronto, vamos começar. E sempre começamos as aulas de geografia fazendo uma revisão. Sim, nos lembrando de tudo que estudamos na aula anterior. Então vamos lá, deem uma olhadinha nesse slide. Aqui vocês podem observar todas as placas de trânsito
que estudamos, que vimos na aula passada. Falamos bastante sobre isso. Falamos que essa sinalização de trânsito é fundamental para a organização do trânsito. O trânsito faz parte do nosso dia a dia e nós precisamos conhecê-lo, conhecer as suas regras, por exemplo. E essas placas nos ajudam nesse sentido. Indicam as regras, o que pode, o que não pode, as condições das vias, por exemplo. Então, depois de conversarmos isso, nós também identificamos o significado de várias placas, olhem lá. Então, nós fizemos a leitura das placas e ligamos com o seu significado. Vamos lá? Vamos relembrar aqui? A primeira placa significa pare. E a segunda? Olhem lá, proibido bicicleta. E a última, faixa de pedestres, certo? Foram alguns desafios de ligar e vocês participaram, certo? Depois falamos do semáforo, olhem lá. Então, nós descobrimos que existem semáforos para carros e para pessoas. Este daqui, olhem lá, para automóveis, a professora traz o significado de cada cor. Vamos retomar? Então, vamos lá, acompanhem comigo. Vamos ler ali no slide. Para a cor vermelha, então é o seguinte, ela indica obrigatoriedade em parar. Já a cor amarela indica atenção e a verde indica permissão para seguir. É fundamental que os motoristas estejam atentos a essa sinalização, certo? E os pedestres, também é importante saber disso? Sim, também é muito importante. E nós também temos o semáforo para pedestres. Olhem aqui no slide. Olhem lá. E aqui o bonequinho vermelho, vamos ver o que significa? Indica que os pedestres não podem atravessar a rua. Quando este bonequinho vermelho está aceso, pare, não siga, pois os automóveis estão passando. Depois, olhem lá. E o bonequinho verde, vamos ver? Indica que os pedestres podem atravessar a rua. Então, ok, podem seguir. Depois nós fizemos uma atividade, vamos ver? A atividade 1 da aula 15, vejam lá, escreva o significado de cada placa. Então nós temos aqui 3 placas e a sua tarefa era escrever o significado de cada uma delas. Nós inclusive fizemos a correção. Olhem aqui novamente, a professora trazendo o significado de cada uma. Essa do meio, por exemplo, é a área escolar. Esta placa está próxima a todas as escolas e é bastante importante que os motoristas observem, realizem a leitura dessa placa, certo? Para diminuir a velocidade. E a última placa, vamos ver? Crianças. Também é importante ter esse alerta. Olhem, crianças brincando na região. Depois de fazermos esta atividade, fizemos um quiz. A professora trouxe várias placas de trânsito para darmos uma olhada e descobrirmos o significado de cada uma delas, certo? E depois, olhem aqui, quem se lembra desse croquis? Vejam lá. A professora trouxe um croquis feito pelo professor Marcos, com vários elementos ali. Vejam a legenda. Na legenda nós temos o significado de cada elemento. E neste croquis, nós colocamos algumas sinalizações. Vamos lembrar? Vamos lá? Vou colocar novamente. Vejam, o hospital, que é o número 1, a professora sabe que é hospital, por quê mesmo? Porque eu realizei a leitura da legenda que acompanha essas representações. Então aqui, hospital, e tem o símbolo. Então eu olhei na representação e vi este símbolo lá. Olha, então aqui é o hospital. Então, vamos colocar a placa sinalizando isso? Olhem lá, uma placa que indica que há um hospital ali na região. Depois, vamos ver aqui, a professora mostrou para vocês um espaço, veja, uma área aqui nesse croquis que é um cruzamento. Então, há necessidade de indicar para os automóveis que precisa parar, observar antes de seguir. Vamos ver o que mais. Olhem lá. Aqui nós temos uma faixa de pedestre. Que placa coloco ali então? Exatamente, a placa que indica faixa de pedestre. Depois nós temos aqui o quê? Uma área escolar, olhem lá, número 5, escola, os livros.
Pelo símbolo aqui, a professora identificou que aqui é a escola. Então, vamos colocar a placa, olhem lá, placa de área escolar. Então, realizando as leituras dessa sinalização, o trânsito deve seguir com segurança. Depois, fizemos uma atividade. Você deveria, olhem só, desenhar as placas de sinalização que você observa na sua rua ou no seu bairro. As placas estão por todos os lugares, então basta você observar atentamente e já identificará alguma placa, certo? Você conseguiu fazer essa atividade? Eu espero que sim, mas caso não tenha terminado, você conclui na sequência, certo? Então tá bom. Agora, segundo ano, na nossa aula de número 16, nós vamos falar sobre diversidade humana, a diversidade humana, um tema muito importante. Quem foi meu aluno no primeiro ano estudou um pouco sobre isso. Agora vamos retomar e aprofundar esses conhecimentos sobre esse assunto fundamental. Então vamos falar sobre isso? Sobre a diversidade humana. Olhem aqui comigo! Quantas crianças apareceram na nossa aula! Observem a carinha delas! Vejam lá! E eu gostei dessas crianças, hein? Eu gostei dessas carinhas. Então, eu digo a vocês, não existe nenhuma pessoa igual a outra, não é verdade? Olhem bem, essas crianças são iguais ou elas são diferentes? No que elas são diferentes? Olhem bem, vamos olhar mais um pouquinho. Sim, vocês estão participando, muito bem. Agora, vamos continuar aqui, olhem só. Às vezes, pode haver uma pessoa parecida, mas igualzinha não há. Muitas vezes até os gêmeos têm temperamentos diferentes, por exemplo. Então vamos observar essas crianças, irmãos, né? Pelo jeito, mas cada uma tem seu jeitinho de ser, certo? Na sequência, outras imagens. Cada pessoa tem uma história, um jeito de ser e de viver. Exatamente. Cada um é único. Então, por isso, eu trago aqui para vocês a nossa primeira atividade. Vamos observar no nosso espaço de vivência essa diversidade de pessoas? Vamos lá? Olhem aqui a nossa atividade de número 1. Desenhe uma pessoa que está perto de você. Isso mesmo. Vamos observar os nossos responsáveis, familiares, as pessoas que convivem conosco. Vamos escolher uma delas e vamos representar? Vamos perceber as suas características? Então, alguns minutinhos para vocês.
Então, estudantes, conseguiram fazer a atividade? Desenharam? Alguém aí que convive com você? Sim? Essa pessoa é parecida ou é diferente de você? O que você acha? A cor da pele? O tom do cabelo? O jeitinho do cabelo? Então, são várias coisinhas pra gente perceber. E você anotou o nome dessa pessoa? Que tal anotar? Sim, aproveite e anote o nome da pessoa que você desenhou, certo? Para você não se esquecer. Tudo bem? Então agora, vamos continuar? Vamos lá? Vejam aqui, a professora traz mais uma vez muitas pessoas diferentes. Vamos observar que há muita beleza nessa diversidade. Cada um com seu jeito, com um tom de pele, com um cabelo diferente do outro, certo? Com uma fisionomia diferente. Olhem bem, será que essas pessoas moram no mesmo lugar ou em lugares diferentes? O que vocês acham? Será que elas praticam a mesma religião? Será que elas gostam das mesmas músicas? Será que elas frequentam lugares parecidos? Talvez não. São muitas diferenças entre as pessoas e isso também é muito belo, muito bonito, como eu digo aqui. A beleza na diversidade. Então, olhem só. E é possível ser diferente, então? Claro que é possível ser diferente. É muito possível ser diferente. E está tudo bem. Olhem bem esse slide aqui. Observem. Então, agora eu vou contar para vocês a história de uma porquinha. Sim, de uma porquinha. Vejam bem aqui quem ela é. É a Olivia. E olha o título do livro. Olivia não quer ser princesa. Então, crianças, esses dias eu conheci essa história e achei ela muito interessante. Por isso eu quero compartilhar com vocês. Porque a Olivia, ela não queria ser princesa. Todas as meninas querem ser princesas? O que vocês acham? Não, nem todas as meninas querem ser princesas. A Olivia, por exemplo, não quer ser princesa. E olha só o que ela questionou aqui. Por que todo mundo tem que ser do mesmo jeito? Essa era uma dúvida que a Olivia tinha. Por que todas as meninas têm que ser princesa? Eu não quero ser princesa, dizia a Olivia. Vamos lá. Por que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito?
Era outra questão que a Olivia perguntava para todo mundo. Por que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito? E você o que acha? Será que todo mundo precisa pensar do mesmo jeito? Sim ou não? Não, não precisa. Cada um pode pensar do seu jeito, de forma ética, responsável, é claro. Vamos lá. E ela pergunta: por que todo mundo tem que vestir as mesmas roupas? E aí? Todo mundo tem que vestir as mesmas roupas? Claro que não. A Olivia tem razão. A Olivia queria ser diferente. Ela queria escolher as coisas que mais combinavam com o seu jeito de ser. Olhem só, essa Olivia era muito decidida. Isso é muito importante. Ela respeitava a si, o seu jeito de ser, as coisas que ela gostava, certo? Olhem que importante essa mensagem que a Olivia deixa aqui para nós. Vamos observar aqui e pensar no seguinte. Olhem essa imagem. Vejam, são crianças diferentes ou não? É a mesma criança, é uma mesma menina aqui representada. Então vamos pensar, como seria a nossa vida se todos fossem iguais? Então, se todos fossem iguais, será que isso seria interessante? O que vocês acham? Não é verdade? Olhem novamente, imagine todo mundo igual, certo? Ia ficar muito estranho esse mundo. Então, que ótimo que existem pessoas diferentes. Vamos observar aqui. Mais uma vez, nós vemos toda essa diversidade da cultura humana. Vejam bem, essa diversidade humana. Agora, eu pergunto para vocês, no lugar onde você mora, existem pessoas com deficiência? Olhem ali na imagem, um cadeirante, vejam a moça. Existem pessoas com deficiência no espaço onde você mora? No lugar onde você mora? Sim? Então, e aqui, no lugar onde você mora, existem indígenas? Então, existem indígenas? Talvez. Vamos ver aqui? No lugar onde você mora, existem pessoas negras? Sim ou não? Mais uma pergunta. No lugar onde você mora, existem pessoas descendentes de japoneses? Sim ou não? No lugar onde você mora, existem pessoas do sexo feminino? Sim? Muito bem! No lugar onde você mora, existem pessoas brancas? Então, me contem. Sim? Que diversidade! E isso é muito especial, é muito importante, né? E precisamos valorizar toda essa diversidade, certo? Agora, a professora Dircélia vai te passar mais uma atividade. Vamos lá? Vamos realizar? Atividade de número 2. Letra A. Recorte 2 figuras de pessoas e escreva quais são as diferenças que você observa nelas. Então, estudantes, vamos lá. Se você tiver revistas, encartes com pessoas, então selecione 2 pessoas diferentes, cole no seu caderno, cole no seu material e anote essas diferenças. Caso você não tenha uma revista para recortar, um material que possa recortar, você pode desenhar. Que tal? Sim, pensem um pouquinho e façam 2 pessoas bem diferentes e anotem as características dessas pessoas, o que as tornam diferentes, certo? Então vamos lá, caprichem na atividade, façam do seu jeitinho. Eu já volto.
Então, crianças, conseguiram fazer atividade? Conseguiram achar pessoas diferentes para colar aí no seu material? Ou desenharam? Não tem problema, tá? O que for mais fácil para vocês neste momento. Então, muito bem. Olhem só. Com esta atividade, nós registramos as características físicas dessas pessoas, certo? Mas a diversidade também está no jeito de ser, no jeito de pensar. Isso também nós devemos considerar. Agora, a nossa aula chega ao fim. Vamos fazer a revisão? Vamos lá? Vamos acompanhar aqui com a professora, porque na aula de hoje aprendemos a reconhecer a diversidade humana nos espaços de vivência. Reconhecendo toda essa diversidade humana, nós também trabalhamos algo muito importante, que é o respeito e a tolerância a essa diversidade, certo? Nas próximas aulas vamos falar um pouco mais sobre isso. Então agora, a professora Dircélia se despede de cada um de vocês, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!